do Senhor, a igreja pode se assentar, amém? Nós faremos a leitura nessa noite de 3 textos bíblicos. Abra sua Bíblia em Cantares, livro de Cantares, capítulo 2, versículo 10, 11, 12, 13 e também 15. Livro de Cantares, capítulo 2, versículo 10, 11, 12, 13 e 15. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: o meu amado fala e diz: levanta-te. Diga comigo, levanta-te. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou, fale comigo, acabou. Passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da pombinha ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e a vide em flor exalam o seu aroma. Diga, a vide exala perfume. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1 a seguir, amém? Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ainda no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. E nós vamos entender o que é que 3 textos tão distantes têm a nos comunicar nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Estava no convite do culto dessa noite, estava no cartaz do culto. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, os que se salvam e os que se perdem. Coloque a sua mão sobre o seu coração nessa noite. Faça comigo mais uma oração. Peça para o Senhor continuar falando com você. Nós adoramos o Senhor com as nossas ofertas. Nós ouvimos um testemunho que cativou e encheu o nosso coração de esperança. Nós adoramos ao Senhor com louvores. E agora nós vamos ouvir mais uma parte da sua palavra. Então que você abra a sua mente, a sua alma, o seu coração, para que essa palavra possa dar frutos abundantes em nós. Amém? Senhor maravilhoso e bendito, nós somos a tua igreja, a tua videira, Senhor, nós estamos na videira que é o Senhor, nós somos, Senhor, as varas e queremos produzir frutos, Senhor, mas para produzirmos frutos precisamos ouvir a tua voz, Senhor, e estarmos extremamente ligados em ti. Então, em nome de Jesus, vai trabalhando na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, que tudo que há em nós te ouça nesse momento, Senhor, que nada atrapalhe os teus filhos e filhas de ouvirem a ministração da tua palavra, e que a fé que aumenta quando ouvimos a tua palavra possa aumentar nessa noite através do poder da tua palavra, Senhor. Fala conosco de uma maneira extraordinária, poderosa. Eis-nos aqui, Senhor, disponíveis, dispostos
ao teu falar, Senhor, nós te pedimos de todo o coração que essa palavra possa ser guardada na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração. Amém, Jesus. Nós fizemos a leitura de 3 textos extremamente distantes. Um texto está no livro poético da Bíblia, o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. O outro está no Evangelho e é Jesus mesmo falando. E o outro é Paulo falando à igreja de Corinto. O que há comum entre esses 3 textos? Nós vimos que o texto vai falar de vide ou videira e vai falar de perfume. No primeiro texto nós estamos vendo o amado convocando, convidando a amada a se levantar e a vir até o seu amado. E ele vai dizer que o tempo difícil já acabou. Ele vai dizer que passou o inverno. O inverno acaba, crente. O inverno é uma estação que também passa na nossa vida. A gente vai viver alguns invernos, mas eles vão acabar. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que o amado comenta que a chuva também passou, cessou, acabou. E agora ele vai dizer que chegou um novo tempo, um novo ciclo. E ele vai dizer que nesse novo tempo a vide está perfumada e está cheia de flores. A vide é aquela planta, é aquela árvore que dá uva. E aí eu entendo que existe uma vide poderosa em que eu e você estamos firmados. E o nome dessa videira é Jesus Cristo. E aí eu vejo que a vide tem cheiro. O amado falou que a vide está exalando o seu perfume. A vide tem cheiro. E aí eu lembro que Paulo falou que a vide tem cheiro e a vide é Cristo. E aqueles que estão ligados à vide têm o mesmo cheiro da vide. E o cheiro da vide é o cheiro de Cristo. Eita, eu não sei você, mas eu estou sentindo o perfume desse ambiente. E o nome desse perfume é Jesus Cristo. Ele está exalando nessa casa. Ele está exalando na minha e na sua vida nessa noite. Sente o cheiro dele. Sente a presença dele. Sente o perfume dele. Porque ele está na casa. 3 textos tão distantes, falando sobre passagem de tempo e vide. E agora nós vamos esmiuçar cada um dos textos. Quantos estão dispostos? Diga amém. Amém. Vamos começar com o amado. Nós sabemos que esse é um livro escrito por Salomão. Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Nós também sabemos que Salomão estava apaixonado. Mas nós sabemos que toda a escritura que vem de Deus serve para ensinar, redarguir, explicar, corrigir. E nós vamos trazer essa leitura como um relacionamento entre Cristo, o amado, e a igreja, a noiva. E o amado está dizendo para ela: levanta-te. É uma ordem, é um verbo no imperativo. O amado diz para ela: se levante, minha esposa. Você é a igreja do Senhor. E tudo que o inimigo quer é que a gente se prostre e fique prostrado. E tudo que o Senhor nos diz nessa noite é que o amado está chamando para ficar de pé. Não é mais noite de cair nem de abaixar, é noite de ficar de pé. E de pé é que a gente alcança, e de pé é que a gente caminha, e de pé é que a gente vai ao encontro do amado. É de pé que a igreja vai. Levanta-te. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida que quer fazer você ficar deitada, prostrada, desanimada, mas o teu amado está te dizendo: fica de pé, levanta-te e venha ao meu encontro. Hoje nós vamos ficar de pé e a gente vai ao encontro do amado. O que é que o amado tem para nos fazer ficar de pé e ir ao seu encontro? Ele tem tudo que você precisa. Está na mão do amado que a igreja precisa. É por isso que ele convida: vem, igreja, venha, amada minha, vem até mim. O Senhor está nos chamando, vem até mim. E hoje você saiu da sua casa e veio, então adore a Ele está aqui nessa noite. Levanta-te, amada, amiga minha, formosa minha, e vem.
uma vida de fases. Nós somos primeiro bebês, depois crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores, senhoras. A nossa vida é uma vida composta por fases. E existem fases da nossa vida em que a gente está muito feliz, porque realizações estão acontecendo. Mas existem fases da nossa vida em que a gente está passando por um processo muito difícil de Deus, um aperto aqui do Senhor, um ajuste ali de Deus na nossa vida. Todo mundo vai passar por fases. E aí eu tentei entender o que o amado disse, que o inverno já passou. E eu fui pesquisar sobre os processos que a videira passa para poder gerar a uva. E são alguns processos que se parecem muito com a minha e com a sua vida. A videira passa por estações que sem elas não dá fruto, não tem fruto. Sem essas estações, ela não consegue chegar no resultado final. E tem crente aqui que está numa fase da videira, tem crente aqui que está em outra, mas todo mundo aqui vai se reconhecer na palavra dessa noite. A primeira fase é chamada de dormência. É o período de inverno. É aquilo que o amado disse que acabou. Mas eu quero te explicar o que é que ele disse que acabou. O que acontece com a vide no inverno? O inverno é um período de dormência. Esse é o termo técnico usado por agricultores que cultivam videiras. Nesse período de dormência, ele ocorre entre o final do outono e o inverno. Não há folhas, está seca. Não tem folha, não tem crescimento. Ela estagna no que ela está, a videira. Não tem folha, não tem crescimento. E eles disseram assim no texto científico que eu pesquisei: a planta da parreira parece morta. Está ali, mas está seca, está sem folha, está parecendo morta. Tem crente que entrou aqui nessa noite num período de dormência, está sem muito ânimo, está sem muita graça, está sem muita vida, está sem muita expectativa. Mas deixa eu te dizer que o período da dormência passa, e hoje vai passar. E hoje vai cessar esse inverno, e Deus vai olhar a sua vida e vai te encher de ânimo e de graça nessa noite. Parece que a planta da videira está morta. Parece, mas não morreu, porque tem raiz, tem anos de oração aí, tem jejum guardado. Parece que ela está morta, é o período da dormência, a videira está seca. Mas o inverno acabou, falou o amado. Então o período da dormência está acabando hoje. Eu não sei o que estava acontecendo, mas eu recebo a autoridade de Deus para te dizer: está acabando o inverno, está chegando um novo tempo, um novo ciclo. Deus aperta, mas Ele também liberta. Deus oprime, mas Ele também cura. Ele faz a ferida, Ele liga a ferida. E aí, Renata? Depois da dormência, repouso absoluto, vem outra fase da videira: brotação. E como é que funciona? Com o fim do inverno, a temperatura começa a subir. Tem crente que estava gelado, mas hoje a temperatura vai subir. Hoje Deus vai aquecer os corações aqui nessa noite. E você vai sentir de novo a alegria do Espírito Santo. Quantos creem nisso? Diga: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. A temperatura começa a subir, e isso vai fazendo com que haja início da fase da brotação. É o fim da inatividade, início de um novo ciclo. A planta começa a chorar. O crente seco começa a chorar no culto, porque ele começa a sentir a presença do Espírito Santo. O crente que estava seco, sem nada, a Bíblia diz que ele começa a sentir a presença, a presença. E o que é que a presença do Espírito Santo faz em nós? Enche nosso coração de vontade de adorar a Deus. A Bíblia vai dizer que a planta começa a sugar minerais e água. E ela puxa a água da raiz da terra e vai subindo para o caule, e vai subindo para os troncos, para as ramificações. A
ao puxar este líquido, o caule vai ficar cheio. E aí ele transborda e chora. Eles chamam de choro, seiva da planta. E a planta chora. Eita, você já viu alguém crescer sem chorar? Ninguém cresce sem chorar. Mas quem chora para Deus tem resposta. Tem noite de choro, mas tem manhã de vitória. Tem noite de choro, mas Deus está colhendo, Deus está colhendo. Ele está colhendo as nossas lágrimas. A planta chora, porque puxou toda a água, todos os sais minerais. Chora, é a seiva. Mas o choro não é desperdício, não. O choro é porque a água entrou e passou onde tinha que passar. Está limpando. Ei, você não vai mais chorar de tristeza, mas você vai chorar porque está pegando água, e a água é Jesus. E quanto mais perto de Jesus, mais sensível ao Espírito Santo. E quanto mais sensível ao Espírito Santo, mais Deus na sua vida. E quanto mais Deus na sua vida, mais vão saindo os brotos, mais vão saindo os pequenos sinais de milagre. Ei, Deus está te dizendo nessa noite que o inverno passa, que a brotação chega. E quando chega, começa com pequenos sinais. Mas os pequenos sinais vão gerar grandes milagres. Os pequenos sinais vão gerar grandes milagres. Passa a brotação 20 a 30 dias e socorre. Começa a brotar. Começa a sair florzinhas. Isso tudo é a videira. O terceiro estágio é o estágio de floração. Surgem pequenos cachos com minúsculas flores. Você está imaginando aí o processo de Deus? Você está imaginando junto comigo o trabalhar de Deus na minha e na sua vida? Um período de seca, um período de choro, um período de começar a ver pequenos sinais. E aí saem as pequenas florzinhas e os cachos ainda são pequenos, mas eles estão lá. E aí eles começam a ficar preparados para a fertilização. O Senhor está nos preparando para nos tornar terra fértil. Esse processo que nós vivenciamos de pandemia vai tornar muita gente seca para sempre, porque não soube puxar água da onde tinha água. Mas aquele que sobreviveu ao inverno e puxou água quando chegou a brotação, esse vai ver pequenos e depois grandes. E aí, Renata, e aí que começa os pequenos sinais de que a coisa vai vingar, de que vai dar certo. Deus vai nos dar pequenos sinais de que as coisas vão melhorar. Mas depois dos sinais vem a comprovação de que realmente Ele faz milagre. Então abra os seus ouvidos, abra os seus olhos e vive o teu dia na expectativa do que Deus vai fazer. Começa a surgir a polpa e os bagos da uva. Os pequenos, eles vão começando pequenininhos e vão começando a surgir. E o agricultor está vendo tudo isso. E Jesus disse: o lavrador está vendo tudo isso. O lavrador conhece a terra que você é. Ele sabe o tipo de vara, de ramo, de galho que você é. E se você pesquisar, vara significa galho fino. Tem gente se achando muito, mas não passa de galho fino. A gente é galho fino. E aí vai dizer que também é flexível. Sabe por quê? Quando o agricultor, o lavrador está vendo que aquele galho está indo para um lado, ele dá um nozinho ali no arame e ajeita o galho para cá. Tem horas que Jesus pega um aramezinho e ajeita o galho da barreira para cá, que é para não sair do foco, que é para não sair da direção, que é para não sair da presença, que é para não sair do que Ele tem para nós. E aí que vem a última fase, oh aleluia, ocorre durante o verão. Ele falou, amado, o inverno passou, a chuva acabou, chegou o tempo de cantar. E que tempo é esse? É o verão. No verão ocorre a maturação. Aquela uva que era apenas um broto, agora está crescendo, crescendo, crescendo. E conforme ela cresce, ela ganha cor. Ela muda de cor. Sabe
sabe qual cor tem na minha e na sua uva? A cor do sangue do corpo. Nós não somos uma uva qualquer. A gente tem na nossa genética a cor do sangue do corpo. E o que é que o sangue faz? Ele protege. Lembra lá no Egito? Foi proteção. A gente só não foi nessa leva de gente que foi embora porque o sangue do Cordeiro brilhou mais forte na nossa casa, brilhou mais forte na nossa vida, porque ele tem um propósito para nós. E aí ocorre durante o verão uma alta concentração de água. Diga comigo, água. E quem é a água? É Jesus. Quando a gente estiver encharcado dele, é a hora de dar fruto. Quando a gente estiver encharcado dele, é a hora de dar fruto, igreja. Sabe por que a gente ainda não deu fruto? Porque não estamos com uma alta concentração de água. Há uma alta concentração de água e açúcar. Quando nós nos enchemos de Cristo, a gente está maduro o suficiente para dar fruto. Quando a gente se enche dele, a gente está tão cheio de água que o fruto cresce. Aquilo que você põe a sua mão, você está tão cheio de Cristo, que aquilo que você põe a sua mão prospera. Essas são as fases. E aí na maturação, quando está cheio de água e de açúcar, é o tempo certo de colher. Entendemos a estação da videira, ela passa por fases como eu e você. Entendemos as fases que a videira passa. Vamos voltar para o amado. Porque eis que passou o inverno, já passou o tempo em que você estava na dormência, seco, sem vida, já passou. Jesus quer trazer um novo tempo, um tempo de vida. Se vocês prestaram atenção nos louvores, a condução do culto está dizendo para a vida, está apontando para a vida. Jesus quer trazer vida para os crentes. Porque às vezes a canseira, o dia a dia, os compromissos, as contas estão tirando de nós a alegria de viver. Mas Jesus prometeu vida com abundância. Então receba a vida nessa noite para viver melhor, mais alegre, mais contente, mais grato, mais feliz. Há um apontamento do culto para a vida hoje. O louvor falou. O tempo da dormência, do inverno acabou. A chuva já passou e já se foi. A gente sabe que a chuva é importante porque ela rega, mas muita chuva pode atrapalhar a plantação. A gente sabe que todo o excesso que não seja Deus na nossa vida não é bom, não é produtivo. Então até aquilo que parecia bom, mas já cumpriu seu papel, acabou, passou, vem chegando uma nova época. O sol da justiça está brilhando, está raiando na minha e na sua vida. E aí? Aparecem as flores na terra. A terra está denunciando que está chegando uma estação nova. Jesus, aleluia. Uma estação de perfume, de cheiro, de vida. Papai, aleluia. Glória a Deus. O tempo de cantar chega. Aleluia. O que é que nós somos orientados a fazer? Chorar com os que choram, mas cantar com quem se alegra. Aleluia. Quem está alegre canta. Minha avó cantava muito esse corinho. Quem está alegre canta, quem está triste ora, baseado em Tiago, se não me engano. E é verdade, quando a gente está triste, a gente faz que nem Jesus no Getsemane, ajoelha lá e vai orar, e vai orar, e vai orar, e vai falar com o Pai, até que Ele manda um anjo para nos consolar. Mas quando a gente está alegre, a gente faz que nem o rei Davi, arranca a minha roupa e louva a Deus, e adora a Deus, e glorifica a Deus. Está chegando o tempo de você se alegrar. Quantos creem nisso? Diz amém. Está chegando o tempo de cantar, porque até o tempo de chorar acaba, igreja. A gente viu que na videira há um período para seiva, há um período, não é todo o tempo que ela chora. Uma hora ela para de chorar e começa a dar fruto. Deus está falando, nós somos videira ligada em Jesus. Então uma hora a gente para de chorar e começa a dar fruto, e começa a colher o fruto. E aí, Renata? Glória a Deus, aleluia. A voz da pombinha ouve-se em nossa terra. Os pássaros começam a cantar
A rola é um animal muito parecido com a pombinha. Rola, a Bíblia, algumas versões trazem nomes diferentes. É um animal muito parecido com a pomba. Ouve-se a voz da pombinha na terra. E eu fiquei me lembrando que quando Jesus estava na cena do seu batismo, o Espírito Santo desceu em forma de... Eu me lembro que Noé soltou uma para que fosse ver se estava tudo bem. E aí eu fiquei pensando se eu podia, com liberdade do texto, associar que houve-se a voz do Espírito falando com a igreja. O Espírito está falando com a igreja nessa noite. Guarde essa palavra no seu coração. Você vai se lembrar dela no dia da dormência, no dia da brotação, no dia da floração e no dia da maturação. Você vai lembrar dessa palavra e vai entender, como disse o próprio Salomão, que há tempo para todas as coisas. E há um tempo em que o tempo acaba e começa um tempo novo. E aí ouve-se a voz em toda a terra. Aí ele vai dizer duas árvores. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Eu nunca pude ir numa plantação, numa vinha, que é onde ficam as vides, os pés de uva. Nunca fui. Mas eu imagino o cheiro que deve ser, o perfume que deve ser. Que perfume deve vir daquele lugar. É esse perfume que Cristo vai sentir das nossas vidas. Quando a gente estiver no tempo de florescer, vai sair esse perfume de nós. As vides estão em flor, elas estão prestes a brotar. Você viu que a floração precede a maturação. Então sai a florzinha, sai lá um pequeno cachozinho, e daí vai virar o que é necessário para ser colhido. Então está na prévia, está na porta de acontecer o que nós estamos esperando. Deus me autoriza a te dizer que está perto de acontecer aquilo que você está orando e está clamando a Ele. Está na prévia, tem a flor, logo da flor vai virar um cacho completo. E aí o cheiro está muito forte. Levanta-te e vem. E ele vai fazer uma observação, um cuidado que nós devemos ter. Eu te disse que ele falou de duas árvores, a figueira e a videira, mas ele não vai falar da figueira, ele vai falar para ter cuidado com a videira. Versículo 15: apanhai-me as raposas. Lá em Cantares, nós estamos em Cantares 2. Pega as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Ele vai falar que tem um animal colocando em risco as vinhas que estão cheirosas e em flor, prestes a chegar no ponto final, prestes a chegar no produto final, que é o cacho grande, vistoso. Ele vai dizer que é para prestar atenção nas raposas e nas raposinhas. Eu venho aqui a mão de Deus com uma notícia para mim e para você. Atenção às pequenas coisas. São elas que querem tirar das nossas vinhas o fruto que o Senhor quer dar. Atenção aos pequenos probleminhas. São eles que querem fazer com que a gente não chegue ao final do processo, aos frutos maravilhosos. Atenção aos pequeninos problemas que se acumulam e viram um montante. Deus está nos dizendo: preste atenção nas mínimas coisas, porque as pequenas coisas estão tirando o seu foco daquele que era, daquele que é e sempre há de ser. Não se ligue nas pequenas coisas. A gente fica preocupado com o agir de Satanás em coisas muito grandes e visíveis, e esquece que ele vem de vigiar a terra e de andar por ela. E não é de hoje, a gente viu em Jó, ele passeia, ele caminha, ele observa as coisas. E você acha que ele vai aparecer horroroso? Ele vai dando pequenos sinais, coisinhas pequenas, e vai entulhando a sua fé, o seu coração, a sua crença em Deus. São as pequenas coisas que podem tirar da vida
gente imagina que o inimigo vai aparecer com uma situação e ele aparece pequeno. Sapatinho de veludo. É por isso que a gente precisa orar e vigiar. Não dá para só orar. Quem só ora não vigia cai do mesmo jeito. Quem só vigia, mas não ora, não tem sustentação para permanecer vigilante. É por isso que a gente precisa orar e vigiar. E aí é indispensável a presença do amigo Espírito Santo, porque ele nos constrange, nos incomoda, ele nos dá um sinal de alerta, ele pisca uma luz e diz: cai fora, que isso é laço do diabo. Ele acende uma luz e diz: aí não, desse jeito não. E eu estou te dizendo isso porque ele fez na minha vida assim e vai fazer na sua. O Espírito Santo vai abrir os nossos olhos. Eu passei por uma situação esses dias pequena, coisa minúscula, que eu quase dei uma deslizada. Estou eu em casa, bate na porta do meu pai: esse homem nunca vai ser minha mãe na minha casa. Parece lá. Falei: pai, estou pensando em fazer desse jeito. O Espírito Santo usou a boca desse homem de cabelo branco, irmãos. Não faça assim. Não provém de Deus. Eu não estava prestando atenção. O Espírito Santo mandou alguém na minha casa. Deus está te dizendo nessa noite: não vai no seu raciocínio. Tenha a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo. Esteja tão ligado na videira que você pensa como a videira, você age como a videira, você faz como a videira faria. É isso que é ser discípulo, é aprender e fazer igual. Hoje nós viemos aqui para aprender de Jesus, para fazer igual a Ele. E o que Ele era? Obediente. Obediente. O Espírito Santo levou esse homem lá na minha casa. Você pensa que ele fala bravo que nem eu falo? Ele fala com uma calma, irmãos, que a gente fica mais bravo ainda. Não dá nem para fazer errado, porque a pessoa explicou com jeito. Tem jeito, né? Cuidado com as raposinhas. Pequenas coisinhas podem entulhar o nosso coração. E aí nós vamos agora para aquilo que Paulo falou. Então vamos entender. O amado falou que acabou o inverno. O período de dormência acabou. Ele falou que a chuva também já passou. Tudo aquilo que veio para molhar e cumprir o seu propósito acabou. Chegou o tempo da gente cantar e nós vamos cantar. Grande é o Senhor e grandes coisas fez em nosso meio. Por isso estamos alegres, nós vamos cantar. Nós passamos por uma pandemia e estamos vivos. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. E aí ele vai dizer: vem, levanta e vem. Mas cuidado com a raposinha, porque quer tirar a vinha. Não está se preocupando com as outras árvores, está se preocupando com aquilo que a gente tem fincado em Jesus, está se preocupando com o fruto que a gente vai dar em Jesus e para o reino de Deus. É por isso que a raposinha vem, para nos desligar do reino de Deus e nos conectar com as coisas dessa terra. Mas o reino é superior à terra, porque as coisas da terra Ele dá, Ele abastece, e as do reino a gente se liga, a gente fica ligadinho com as coisas do reino. E aí a gente viu que Jesus é a videira, nós estamos amarrados, enxertados, grudados dele. Por causa dele a gente dá fruto, por causa dele acontecem milagres, como testemunhou a missionária Rose. Por causa de Jesus o Senhor faz coisas na nossa vida, é por causa dele. Porque sem ele a gente não pode fazer nada. Sem ele nem respirar a gente pode. E aí a gente descobriu que a vide tem um cheiro. E aí Paulo vai trazer uma explicação sobre isso. E eu descobri um negócio interessantíssimo. Paulo era muito inteligente, Paulo era maravilhosamente inteligente, sábio. E ele era um homem atualizado. Eu tenho certeza que se Paulo fosse vivo, usaria as redes sociais como ninguém para pregar. E aí, Renato, e aí que ele vai fazer uma comparação que era própria do Império Romano. Eu vou te explicar. Se você quiser acompanhar, está lá no que nós lemos em 2 Coríntios. Eu vou ler 2 Coríntios 14 e o 15. A gente leu o 15, mas eu vou ler o 14 também.
Deus que sempre, diga comigo, frequentemente, nos faz triunfar. Olha só. Deus sempre, frequentemente, não é de vez em quando, é sempre, nos faz triunfar. E eu fiquei pensando, mas nem sempre eu ganho. Como é que Deus me faz triunfar sempre? Quando eu não ganho o que eu quero, eu triunfo vencendo a minha carne. Quando eu não ganho o que eu quero, eu triunfo permanecendo fiel. Quando eu não ganho o que eu quero, eu triunfo na obediência. Mas de alguma maneira a gente ganha. Quem anda com Cristo nunca perde. Ou você aprendeu, ou você recebeu uma vitória, ou você ganhou uma batalha, ou você ganhou porque ficou fiel, mesmo não recebendo o que queria. Deus sempre nos faz ganhar. Quem anda com Deus não perde, ou ganha experiência ou ganha batalha. E aí, graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Triunfar em quem? Em Cristo. O meu lugar de vitória é Cristo. É Ele que é o meu lugar de conquista. É Ele que é o meu lugar de bênção. É Ele que é o meu lugar de vitória. Em Cristo, por meio de nós, manifesta, mostra. Deus, através de nós, mostra ao mundo o cheiro do seu conhecimento. Você não é qualquer coisa. Você carrega o perfume de Cristo. Você tem cheiro da Bíblia. Você cheira a Bíblia. Você cheira a palavra de Deus. Você não tem qualquer cheiro. Você não tem qualquer estrutura. Você cheira a Bíblia. E o que é a Bíblia? A verdade. É por isso que a gente não pode mentir, porque a gente cheira a Bíblia. E quem anda com a gente vai sentir cheiro da verdade. Manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento em nós. Você chega no lugar, as pessoas sabem, é crente. Traz paz, traz alegria, traz calma, traz conselho. É isso que Deus faz através de nós. Manifesta o cheiro da sabedoria e do conhecimento que vem de Deus. E aí Paulo vai dizer assim, ó, porque para Deus, quando a gente se apresenta em culto a Deus, sabe o que ele inala? Sabe o que a gente cheira para Deus? Jesus. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Que todas as vezes que a gente se apresentar em culto ao Senhor, lá em casa lavando a louça, lá em casa varrendo a casa, lá em casa orando de madrugada, de dia, todas as vezes que a gente se apresentar, que a gente possa se levar até o céu o cheiro de Jesus para Deus. E quem é Jesus para Deus? Um filho amado. Você tem cheiro de filho amado. Você tem cheiro de filho. Somos o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Eu vou te explicar o que Paulo quis dizer, que eu também não sabia e fui pesquisar hoje. Eu já estou ensinando. Paulo está vivendo sobre o Império Romano. Os romanos eram um exército inteligentíssimo. Eles conquistaram nações porque eles eram organizados, bem treinados e ligados. O termo centurião veio do Império Romano. Eram eles que colocavam homens cuidando de 100 soldados para organizar melhor a coisa. Eles eram extremamente organizados. E aí a história vai dizer que havia um hábito dos romanos. E Paulo está pregando para Corinto e está trazendo esse hábito para a palavra do Senhor, para mostrar, fazer uma alegoria, uma figura, uma metáfora, uma comparação. Quando os romanos invadiam uma cidade, o exército romano invadiu uma cidade e ganhava, ele trazia os escravos, os que perderam. E você sabe que todo mundo que ganhava a guerra pegava tudo que era do outro: ouro, animais, vestes. Então os romanos, quando chegavam na cidade e pegavam tudo, quando eles iam para o quartel, quando eles iam para o lugar, para a cidade deles, eles iam levando essas vitórias. E o que eram as vitórias? Os escravos, as roupas deles, as joias, o que eles tinham de precioso. Mas eles tinham um ritual, e o ritual era acender incenso. Então quando eles chegavam, antes deles irem chegando, no passo que eles caminhavam, o incenso ia subindo, um perfume delicioso. E quando eles entravam na cidade, aquele perfume era o perfume da vitória.
vitória do Império Romano. Roma ganhou de novo e está exalando um cheiro de vitória, mas é vitória para os romanos. E quem está sendo preso? Quem está sendo preso, quem perdeu a guerra, quem está cativo, tem cheiro de morte, porque sabe que não vai voltar para casa, porque sabe que está sob o domínio de alguém. A palavra do Senhor é libertação para quem acredita, mas é condenação para quem despreza. Você está em qual grupo? Dos que estão ganhando ou dos que estão presos? Quando nós entendermos que o nosso general não perde batalha e que a sua palavra ganha todas as vezes, a gente adere à palavra e entra no grupo dos vencedores. É por isso que Paulo está dizendo: nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Você prega, a sua vida prega, a sua boca prega, o seu testemunho prega. Se alguém vai aceitar ou não é problema deles, mas se você está exalando o cheiro de Cristo, você está. Se ele vai querer inalar ou não é problema dele, mas a sua vida prega, a sua casa prega, a sua rede social prega. Se ele vai querer ser livre e vencedor, problema dele. Se ele vai querer ser escravizado pelo pecado a vida toda, problema dele, mas você prega. Você prega. Foi por isso que Paulo disse: quem está ganhando está feliz. Quem está preso não quer aquele cheiro cheira morte. É por isso que para Deus a gente está do lado dos vencedores, cheirando vitória, cheirando a conquista de Cristo na cruz. Nós somos conquistados na cruz do Calvário. Ele pagou um preço muito alto para você cheirar a Ele. Se coloque de pé nessa noite. Eu tenho essa liberdade, Luiz. Posso orar pela igreja? Três textos falando sobre vide e cheiro. O seu amado te convidou para uma nova vida, um novo ciclo, um novo tempo. Você é uma videira. Você, na verdade, está ligado, é um ramo, é uma vara da videira, a videira é Jesus. A videira passa por estações, mas chega uma hora que ela dá fruto. Você vai dar fruto. As raposas querem roubar esses frutos, mas você não vai deixar. Sabe por quê? Porque você ouviu a palavra e a palavra está te blindando da ação do maligno. Fica atento, vigilante e em oração, porque você vai colher os frutos daquilo que o Senhor tem na sua vida. E quando você colher, vai exalar o cheiro de Cristo. E quando Cristo cheira na nossa vida, alguém sempre é cativado por Ele. O que Deus fizer na sua vida vai alcançar quem está ao lado, ao redor de você. É por isso que a gente tem que fazer que nem a videira, puxar toda a água necessária, chorar quando tiver que chorar, mas depois de encharcado de água, ver os frutos brotarem. Amém? Vamos orar nessa noite para que o Senhor possa cumprir essa estação na nossa vida, um tempo de florescer, de viver, de se alegrar, de ver Deus cumprir promessa. Ore comigo nessa noite com toda a convicção. Peça ao Senhor para você viver o tempo do fruto, o tempo da colheita, o tempo de Deus exalar na sua vida, o tempo de você produzir bênçãos e vitórias na sua família, na sua casa, na onde você colocar o seu pé. É Deus lá, é Deus agindo, é Deus fazendo. Então olha comigo nessa noite. Senhor maravilhoso e bendito, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Nós estamos num tempo de florescer, Senhor. Não permita que as raposinhas, Senhor, venham nos tirar da tua presença, do centro da tua vontade. Não permita, meu Deus querido, que as raposinhas venham roubar, Senhor, os nossos frutos, que as pequenas coisas que Satanás lança, Senhor, venham inundar a nossa alma, mas que a tua mão de poder venha tocar na nossa cabeça
Jesus. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus? Queridos, eu estou encerrando nessa noite. Foi muito bom estar com vocês neste culto. Que o Senhor abençoe esse projeto. E eu quero fazer menção das pessoas que fizeram as flores. Quem foram as pessoas que fizeram as flores? Uma que o Senhor te enche de bênçãos. Por tantas quantas flores você fez. Porque eu sou professora e dá um trabalho fazer isso. Que o Senhor possa te abençoar. Grandemente. Isso mesmo. Que o Senhor floresça na sua vida tanto quanto as flores que você fez. Amém? Queridos, foi muito bom estar com vocês. Nós temos um canal no YouTube, chama Pregadora Renata Lopes.